E aí, meus eucariotos, bem-vindos a mais um PCRNA, podcast rápido, nada atrativo. E hoje, para um episódio sobre células eucariontes e procariontes. Além de animais e vegetais. E para começo de conversa, as células procariontes são aquelas que não possuem núcleo organizado e nem organelas membranosas. Diferente das procariontes, as células eucariontes possuem núcleo e organelas membranosas bem definidas. As características das células procariontes são, primeiramente, o tamanho. As células procariontes são geralmente bem menores do que as células eucariontes. Além de que as células procariontes também não possuem um núcleo organizado. Em vez disso, seu material genético é implantado no citoplasma, em uma região chamada nucleóide. Também as células procariontes não possuem organelas membranosas, como mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e lisossomos. No entanto, algumas têm estruturas especializadas, como flagelos, pile e cápsulas. As células procariontes se reproduzem por meio de um processo chamado divisão binária, no qual as células se dividem em duas células filhas idênticas. As células procariontes possuem uma parede celular rígida, que envolve a membrana plasmática e ajuda a manter a forma celular. Agora falando das eucariontes. Quanto ao núcleo, as células eucariontes possuem um núcleo organizado que abriga o material genético da célula. Quanto às organelas, as células eucariontes possuem organelas membranosas bem definidas, como mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e lisossomos. Quanto à reprodução, as células eucariontes se reproduzem por meio de um processo chamado mitose, que envolve a divisão do núcleo e a separação dos cromossomos, células filhas idênticas. Algumas células eucariontes também podem se reproduzir por meio de um processo chamado meiose, que envolve a redução do número de cromossomos pela metade para formar células reprodutivas. Enfim, a estrutura celular das células eucariontes possui uma membrana plasmática e, em muitos casos, uma parede celular, além de uma variedade de estruturas especializadas, como cílios e flagelos. Além dessas diferenças, as células procariontes são geralmente encontradas apenas em organismos unicelulares, como bactérias e cianobactérias, enquanto as eucariontes podem ser encontradas tanto em unicelulares e multicelulares, além de animais, plantas, fungos e protistas. Outra diferença importante é que as células eucariontes podem se diferenciar em diferentes tipos de células, cada uma com uma função específica, enquanto as células procariontes são todas muito semelhantes em estrutura e função. Agora falando sobre células animais e vegetais, as células animais têm como suas características membrana celular, núcleo, citoplasma, órgãos celulares, movilidade, ausência de parede celular e tamanho e formas variados. Bom, fazendo essa introdução sobre as células animais, vamos começar pelo núcleo. A maioria das células animais tem um núcleo, que contém o material genético da célula. Depois nós temos o citoplasma. Ele é um líquido gelatinoso que enche o interior da célula e sustenta os celulares orgânicos. Quanto aos órgãos celulares, as células animais normalmente têm vários tipos de órgãos, como as mitocôndrias, os ribossomas, o retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi, que realizam diferentes funções dentro da célula. Quanto à movilidade, algumas células animais, como as células musculares e as células dos cílios e flagelos, têm a capacidade de se mover. E quanto à ausência de parede celular dessas células animais, a diferença dessas para células vegetais é que as células animais não têm parede celular, o que as permite ser mais flexíveis e cambiantes, de certa forma. Por fim, quanto ao tamanho e a forma variado das células animais, elas têm uma ampla variedade de formas e tamanhos, o que permite realizar diferentes funções no corpo de um organismo. Agora falando sobre células vegetais,
Em relação ao seu núcleo, assim como as células animais, a maioria das células vegetais também possui um núcleo que contém material genético da célula. A parede celular, ao contrário das células animais, as células vegetais possuem uma parede celular feita de celulose, que fornece suporte estrutural e protege a célula. Em relação ao citoplasma, assim como as células animais, o citoplasma é o líquido gelatinoso que enche o interior da célula e sustenta os celulares orgânicos em células vegetais. Em relação aos cloroplastos, as células vegetais têm um orgânulo chamado cloroplasto, que contém clorofila e é responsável pela fotossíntese. As células vegetais têm um grande orgânulo chamado vacúolo central, que armazena água e nutrientes e ajuda a manter a forma da célula. E por fim, em relação ao seu tamanho e forma variados, assim como as células animais, as células vegetais também têm uma ampla variedade de formas e tamanhos, o que permite realizar diferentes funções no corpo de um organismo. Enfim, por mais que o PCRNA seja o podcast rápido nada atrativo, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio sobre a comparação de células eucariontes e procariontes e também as células animais e vegetais.